Então, deixa eu só diminuir aqui. Pronto. Bom, vamos falar um pouquinho hoje sobre trauma do osso temporal. Acho que é um assunto bastante importante para a gente que tem um pronto-socorro, né, que está ligado ao nosso Hospital São Paulo. Então, é importante a gente ter umas noções como é que a gente lida com esses pacientes. Deixa eu ver como é que eu mudo aqui. Bom, então, o conteúdo dessa aula, eu vou falar um pouquinho da introdução do trauma do osso temporal, falar dos achados do exame otorrinolaringológico, as consequências do trauma do osso temporal, a fisiopatologia e tipos de fratura, o quadro clínico e as complicações desses traumas e o tratamento dessas complicações. Então, assim, de todas as fraturas do crânio, as fraturas do osso temporal representam mais ou menos 22%. A maioria dos pacientes acometidos por esses traumas são adultos jovens, na faixa de 20 a 40 anos de idade, e é muito mais comum no sexo masculino do que no sexo feminino, até porque os jovens do sexo masculino geralmente estão mais expostos a esse tipo de trauma, muitas vezes são mais imprudentes em termos de acidentes de trânsito, né? Então isso são mais expostos a brigas, agressões, enfim. A causa mais frequente são os acidentes de trânsito, sejam de moto, acidente de carro, qualquer tipo de acidente de trânsito. As quedas estão em segundo lugar. Depois vem acidentes de trabalho, diversos tipos de acidentes de trabalho. Depois agressões. E aí, menos frequentemente, a gente tem o ferimento por arma de fogo e outras causas. E se a gente considerar o tipo de trauma, a gente vai ver que 90% dos traumas do osso temporal são traumas fechados por impacto. Só 10% são traumas penetrantes. O exemplo mais clássico é o ferimento por arma de fogo, mas você pode ter traumas penetrantes também por acidentes de trânsito, né? A lesão facial, eu acho que é a lesão que mais incomoda o otorrino em termos de sequela, né, desse tipo de lesão. Mas a gente não pode esquecer também da perda auditiva, que pode ser irreversível, tontura, que pode ser incapacitante no começo, mas também pode virar um processo crônico, um zumbido decorrente da perda auditiva e as alterações neurológicas provenientes desse tipo de trauma. Então, quando o paciente chega no pronto-socorro, né, trazido geralmente pelo SAMU, é respeitado todo aquele protocolo do ATLS. Então, via aérea, respiração, circulação. Depois, esse paciente vai ser avaliado pelo neurologista, neurocirurgião. Depois ele vai ver a parte do tórax, abdômen. Aí vem a parte da ortopedia, fratura exposta. E o otorrino acaba sendo um especialista que é chamado em última instância, né? Na maioria dos traumas de crânio, o otorrino não é o primeiro a ser chamado, a não ser que o paciente tenha alguma emergência otorrinolaringológica, como, por exemplo, uma hemorragia maciça, uma otorragia maciça, ou eventualmente uma epistaxe de grau intenso. Mas, geralmente, a gente vai ver esse paciente não no primeiro momento. A gente vai ver a partir do momento que esse paciente já se estabilizou. Isso pode ser um problema quando a gente fala principalmente em paralisia facial e outras complicações. Então, só para lembrar um pouquinho, por que o osso temporal ele tem tanta importância do ponto de vista de trauma, né? Porque o osso temporal tem a sua característica anatômica, formado por forames e cavidades. Então, a gente tem meato acústico externo, meato acústico interno, o forame jugular e o canal carotídeo. Então, grandes vasos que passam nessa região. E esses grandes vasos podem ser acometidos por traumas do osso temporal, levando o paciente a quadros de hemorragia importante. Fraturas de canal carotídeo, mais frequentemente, elas evoluem com pseudoaneurismas de carótida do que propriamente ruptura da carótida. Traumas de orelha média, levando a quadros tanto de paralisia facial quanto alteração da cadeia circular, com perdas auditivas condutivas. Tem alguns casos também de traumatismos próximos à tuba auditiva. Eu já vi paciente com trauma temporal que evolui para uma otite média secretora, por exemplo. E como pela proximidade do osso temporal com o sistema nervoso central, então tanto fossa média quanto fossa posterior, a gente não pode esquecer das fístulas
licóricas que podem ser decorrentes desse tipo de trauma. Então, tanto fístula licórica quanto a evolução para uma meningocele ou até uma meningoencefalocele. Então, no exame físico, no exame otorrinolaringológico, os achados que a gente vai procurar num paciente com trauma crânioencefálico, com trauma temporal, são a presença do hemotímpano, ou, eventualmente, que é mais frequente até a otorragia. Essa otorragia geralmente é uma otorragia autolimitada. Então, quando a gente vai examinar o paciente, a gente vai observar coágulos no meato acústico externo, mas muitas vezes o paciente pode ter uma fratura ou um trauma que não levou a uma otorragia. A equimose periauricular ou retroauricular, que é o famoso sinal de Battle, que é o sinal de comprometimento do sistema nervoso central, né, uma fratura de base de crânio. A paralisia facial, a presença do nistagme, da vertigem, a gente pode usar aquele protocolo HINTS, como é usado em vertigem aguda de outras etiologias, e a presença de oto ou rinolicorreia. Esse aqui são alguns dados que eu tirei de um trabalho que fez uma revisão sistemática sobre trauma temporal, e eles identificaram que de todos os traumas temporais, 65% evoluem com perda auditiva condutiva. Essa perda auditiva ela pode diminuir a sua incidência com o passar do tempo. Então, num primeiro momento, a maioria dos pacientes tem algum grau de perda condutiva, seja por lesão de cadeia circular, seja por lesão da membrana do tímpano, ou seja por lesão do meato acústico externo, levando à presença de coágulos que vão levar a um quadro de perda condutiva, nesse caso temporária. Só que muitos pacientes que têm esses traumas de meato acústico, eles podem evoluir também com estenose de meato, isso levando a um quadro mais definitivo de perda condutiva, que pode ser revertido através de cirurgia. A otorragia está presente em 60% dos pacientes, enquanto que o hemotímpano em 38%. A perfuração da membrana timpânica em 25%, com persistência da perfuração, na maioria desses pacientes. A paralisia facial periférica varia na literatura de 12,5% até 20%, dependendo do tipo de trauma. A otolicorreia em 8,5% dos pacientes e a disacusia neurosensorial persistente em 5,5% dos pacientes. Então aqui a gente vê uma tomografia num corte axial mostrando uma desarticulação em cudo maleolar e a bigorna está solta aqui, quase saindo pela membrana timpânica, e a presença de conteúdo de partes moles na orelha externa e pode ser representada por sangue nessa tomografia. Aqui a gente vê um trauma num corte coronal, mostrando uma lesão de meninge, com possibilidade de ter fístula licórica, e aqui é um trauma com fratura passando ali na região da parte petrosa do osso temporal, eventualmente com lesão de nervo facial e podendo ter acometimento também da audição. Então, só para lembrar um pouquinho da fisiopatologia, né? Então, por que o osso temporal ele está tão sujeito a esse tipo de trauma? Pela sua própria característica anatômica, como eu falei, dos forames, mas aqui a gente tem algumas partes que formam o osso temporal. Então, só lembrando a parte escamosa, que tem contato íntimo com a meninge da fossa média. O osso timpânico, que é um osso bastante duro, que quando é fraturado ele vai causar algum grau de perda auditiva e otorragia. A mastoide, que na verdade ela acaba sendo um coxim pneumático contra esses traumas. Então, os traumas laterais que acometem a mastoide, a maioria dos pacientes acaba não tendo comprometimentos de orelha interna ou de nervo facial. Ao passo que fraturas que pegam a região petrosa do osso temporal acabam tendo mais comprometimento dessas estruturas, né? Então, lembrando de acordo com a localização do trauma, de acordo com o movimento de força que é feito esse trauma, a gente vai ter alguma complicação dentro desse osso temporal. Existe uma classificação que vocês devem conhecer, que ela foi descrita em 1926, é bem antiga. O Hugo Fisch ele complementou essa classificação com as fraturas oblíquas, mas existem outras classificações mais recentes que depois eu vou comentar um pouquinho. Então, a clássica classificação do tipo de fratura é a fratura longitudinal, a fratura transversal e as fraturas mistas ou
também chamadas de cominutivas. Então, como é que a gente classifica? Se a gente pegar, aqui é um crânio cortado no sentido axial, que a gente pega a parte petrosa do osso temporal, seria a pirâmide petrosa, ela seria o ápice do triângulo. A base seria a parte cortical ou a parte escamosa do osso temporal. Então, a gente tem um triângulo de base lateral e ápice medial. Qualquer fratura no sentido longitudinal ao eixo desse triângulo, ao eixo maior do triângulo, a gente vai chamar de fratura longitudinal. Qualquer fratura transversal ou perpendicular a esse eixo maior, nós vamos chamar de fraturas transversas. E se você tiver mais de uma fratura, uma longitudinal e uma transversal, a gente vai chamar isso de fratura mista ou cominutiva. Isso é um problema, porque, na verdade, a gente pode ter uma fratura que não é nem transversal e nem longitudinal. E a gente chamaria como essa fratura? Então, por isso foi introduzido depois o termo de fratura oblíqua nessas situações. Mas essa classificação, ela não consegue classificar aquelas fraturas fragmentadas, então, principalmente causadas por ferimentos de arma de fogo ou traumas muito graves do crânio, em que você tem uma fragmentação do osso temporal. Por isso, essa classificação ela é sujeita a críticas atualmente. Mas vamos falar um pouquinho sobre essas classificações, que são as que vocês vão ver nos livros e em provas de títulos de título especialista, vocês vão ter que saber um pouquinho sobre essas fraturas. Então, as fraturas longitudinais são também chamadas de extralabirínticas, porque geralmente elas não atingem a cápsula óptica. Elas são as fraturas mais comuns dos traumas fechados, e o mecanismo de trauma é por impacto lateral, então é um impacto temporoparietal. Então, a queda com batida da região temporal no chão, por exemplo. Então, essas fraturas são mais comuns nesses traumas laterais. Então, você tem a fratura da porção escamosa, que pode se estender a mastoide ao osso timpânico. Então, a gente sempre classifica a fratura no corte axial, na tomografia. Aqui vocês podem ver uma fratura longitudinal ao longo do maior eixo do osso temporal, e que essa fratura ficou limitada aqui à porção escamosa do osso temporal, sem lesão da cadeia ossicular, aparentemente sem lesão do nervo facial e sem lesão da cápsula óptica. Aqui a gente vê um outro exemplo de tomografia com fratura longitudinal, mostrando a mesma coisa, uma lesão mais superficial, apesar de ter um velamento da cavidade timpânica, né, isso provavelmente é sangue, a gente não vê alterações nem da cadeia ossicular, nem do nervo facial e nem da cápsula óptica. As complicações, as consequências da fratura longitudinal mais frequentes são a perfuração da membrana timpânica e a fratura do meato acústico externo. Então, você vai ter, geralmente, nesses pacientes, a presença da otorragia, que é um sintoma bastante frequente, tá? Um sinal também bastante frequente. A perda auditiva, geralmente, ela vai ser do tipo condutiva, pode ou não ter a desarticulação da cadeia ossicular, dependendo se essa fratura se estendeu para dentro da cavidade timpânica. Existe um trabalho de Brody Thompson, que foi publicado em 1997, na American Journal of Otology, e esse trabalho ele tem maior casuística até hoje. Eles estudaram 820 fraturas do osso temporal, e eles identificaram que nas fraturas longitudinais, eles têm a possibilidade, nesse trabalho de paralisia facial, a incidência foi de 6%. Então, a gente sabe que as fraturas longitudinais, de acordo com a literatura, elas têm menos de 20% de chance de desenvolver a paralisia facial. As fraturas transversais, por sua vez, elas são bem menos comuns, ela representa mais ou menos 10% dos traumas fechados, e o mecanismo de trauma é sempre antero-posterior, então, ou um impacto occipito-frontal ou fronto-occipital. E a linha de fratura, ela fala a favor desse tipo de fisiopatologia. Então, você pode ter uma fratura transversal, como mostra aqui, uma fratura que invadiu a cápsula óptica, ela fraturou aqui a região da cóclea, se estendendo aqui para a região posterior à parte petrosa do osso temporal. Mas essa fratura ela pode ter um comprometimento mais posterior ou mais anterior, dependendo do trajeto que essa fratura acabou desenvolvendo.
Então, geralmente, os traumas mais frequentes que causam esse tipo de fratura são os traumas occipitais. Essas fraturas, elas geralmente correm o forame jugular, elas podem fraturar a região posterior da cápsula óptica, atingindo o canal semicircular posterior e aqueduto vestibular. Isso geralmente pode evoluir para um Meniere tardio, por esse tipo de trauma, ou, eventualmente, o traço de fratura, como esse caso aqui, ele pode invadir, ele pode passar pela parte petrosa e fraturar a região da carótida. Então, aqui, a possibilidade ou de uma hemorragia maciça ou, eventualmente, da formação de pseudoaneurismas da carótida. Aqui são outros exemplos de pacientes com fratura transversal. Aqui a gente tem um corte coronal. Vocês podem observar aqui um traço de fratura passando pelo vestíbulo, então pegando a cápsula óptica. Aqui a mesma coisa, passando a fratura pelo vestíbulo, com a presença de ar dentro do vestíbulo, que a gente chama de pneumolabirinto. Aqui, evidenciando nessa rodinha, fica mais fácil de ver o ar dentro do vestíbulo. E aqui a mesma coisa. Em relação ao nervo facial, nas fraturas transversais, ele é acometido geralmente na porção labiríntica ou na porção timpânica. Existe a possibilidade também maior nas fraturas transversais da gente ter a consequência a fístula licórica em relação às fraturas longitudinais. Aqui a gente pode observar uma fratura transversal que passou pelo vestíbulo. Esse traço de fratura ele foi para a região anterior ao vestíbulo e pegou a porção timpânica do nervo facial. Então, geralmente, no quadro clínico desses pacientes, a gente não costuma ter a otorragia, mais comum é a formação do otohematoma. A fístula licórica ela é mais frequente, assim como a perda auditiva neurosensorial, ao invés da perda condutiva, ou, eventualmente, a gente pode ter perdas mistas nesses pacientes, pela presença do sangramento dentro da cavidade timpânica. A vertigem e zumbido, elas são mais frequentes nesse tipo de fratura, até pela posição dessa fratura atingir geralmente a cápsula óptica, podendo ter a possibilidade de fístulas perilinfáticas. E aquele trabalho de Brody e Thompson, de 1997, eles identificaram que 47% dos pacientes com fratura transversa tinham paralisia facial. E em relação às fraturas mistas, também chamadas de cominutivas, aqui a gente vê um exemplo numa tomografia em corte axial, uma fratura aqui no sentido transversal, pegando a articulação incudo-malear, com desarticulação, e aqui uma outra fratura longitudinal, aqui pegando a região do nervo facial. Então, essas fraturas também não são raras. Eles falam em torno de 10 a 20%, a gente vai ter fraturas cominutivas. E a consequência dessas fraturas vai depender basicamente da onde a fratura, onde o traço de fratura acabou acometendo. Então, pode ter uma fratura cominutiva mais externa, sem complicações tanto auditivas importantes quanto do nervo facial, ou, nesse caso, como você tem alteração auditiva e alteração também do nervo facial. E as fraturas fragmentadas, que também não estão contempladas naquela primeira classificação de 1926, a mais comum são as causadas por armas de fogo. Então, nesse caso, você vai ter uma destruição fragmentada do osso temporal. Isso vai depender também do tipo de projétil e da velocidade daquele projétil. E, além disso, a gente tem uma lesão térmica pelo ferimento de arma de fogo. E não é raro esses pacientes com ferimento de arma de fogo, eles acabarem desenvolvendo colesteatoma por implantação depois de um certo tempo. Então, nesses casos, é difícil na tomografia você identificar uma fratura, porque você tem vários fragmentos de osso dispersos na região do osso temporal. E, geralmente, esses projéteis de arma de fogo, eles acabam se alojando aqui na eminência mastoídea ou no forame estilomastoídeo. E, muitas vezes, você tem o comprometimento do facial também nessa região extratemporal. Então, é importante a gente, quando vai avaliar um paciente com ferimento de arma de fogo que teve paralisia facial, que ele pode ter essa lesão se estendendo também para a região extratemporal. Então, as consequências graves desses pacientes geralmente são a cofose, por ruptura da cápsula óptica, a lesão completa do nervo facial, podendo ter perda de substância do nervo, a fístula licórica e as hemorragias severas.
Então, como eu falei da classificação mais antiga, eu vou comentar um pouquinho sobre classificações mais recentes em relação aos traumas do osso temporal. Esse trabalho ele foi publicado em 2006, os autores são Lito e Kesser, e eles propuseram uma nova classificação de fratura do osso temporal. Como é que eles fizeram essa classificação? Então, você tem ou uma fratura sem acometimento da cápsula óptica ou com acometimento da cápsula óptica. As fraturas sem acometimento da cápsula óptica, elas também podem ser subdivididas em uma fratura escamomastoídea, ou seja, uma fratura que pega a parte escamosa e mastoídea, podendo atingir o osso timpânico também, porém sem comprometimento da orelha média. E o segundo subtipo, que seria com acometimento da orelha média. Nesse trabalho, eles identificaram que quando as fraturas de cápsula óptica, com acometimento da cápsula óptica, elas representam 20% dos casos, na casuística desses autores. E quando você não tem acometimento da cápsula óptica, seriam 80%, então é mais frequente. Porém, os pacientes com acometimento da cápsula óptica, eles têm 5 vezes mais chance de ter lesão do nervo facial, 25% mais chance de ter desacusia neurosensorial e 8 vezes mais chance de ter fístulas licóricas. Então, essas fraturas são, apesar de serem mais raras, elas são mais graves, deixam mais sequelas para o paciente, com riscos de complicações, como a fístula licórica, que pode evoluir para uma meningite. Enquanto que as fraturas que não acometem a cápsula óptica, quando acometem a orelha média, a lesão da cadeia ossicular e a paralisia facial periférica, elas são 4 vezes mais frequentes do que naquelas fraturas que não atingem a orelha média, que são chamadas de escamomastoides. Então, vamos ver alguns exemplos de tomografia. Aqui em cima vocês estão vendo uma fratura sem acometimento da cápsula óptica, porém o paciente teve um acometimento da orelha média. Então, o traço de fratura ele passou aqui pela cadeia ossicular. Esse é um paciente lá da escola, depois eu até vou mostrar o caso desse paciente, que é interessante. E esse paciente ele teve uma paralisia facial periférica imediata, mas não teve perda neurosensorial. E essa tomografia é do mesmo paciente que teve uma fratura bilateral. Aqui a gente poderia chamar uma fratura cominutiva na classificação antiga, mas aqui a gente pode considerar que essa é uma fratura sem acometimento da cápsula óptica. Aqui, a mesma coisa, mostrando aqui sim uma fratura escamomastoídea, pegando só a parte escamosa, sem acometimento da orelha média. Vocês podem ver que existe integridade das estruturas da orelha média. E aqui uma fratura na região timpânica do osso temporal, com sangramento mais na parte da orelha externa. E aqui difícil de identificar a cadeia ossicular nesse corte, mas geralmente a cadeia ossicular nesses pacientes vai estar preservada, assim como o nervo facial. E aqui um exemplo de fratura com acometimento da cápsula óptica, mostrando uma fratura passando pelo canal semicircular superior e aqui geralmente pegando a porção labiríntica do nervo facial. Esse trabalho publicado no Laringoscope em 2009, é um trabalho também um pouquinho mais recente do que aquele outro, e eles fizeram eles usaram a classificação que foi usada, muito parecida com aqueles autores de 2006, e eles também fizeram as suas comparações em relação às complicações. Então, eles subdividiram apenas em fraturas petrosas e não petrosas. E viram que as fraturas petrosas tinham 9,8 vezes mais chance de ter fístula licórica, tinham mais chance de ter desacusia neurosensorial e a própria paralisia facial, concordando com os achados dos primeiros autores de 2006. Aqui só mostrando uma fratura, então, petrosa. Aqui ele não chama de fratura da cápsula óptica, porque qualquer fratura na parte petrosa do osso temporal, esses autores consideram que o risco de paralisia facial e desacusia neurosensorial é muito maior do que nas fraturas não petrosas. Então, o quadro clínico desses pacientes vai variar de acordo com o tipo de trauma, de acordo com a fratura, de acordo com o acometimento central ou não desses pacientes. Então, só lembrando, o paciente vai ser feita aquela avaliação inicial do trauma. A maioria dos pacientes, eles chegam já no primeiro momento com algum grau de hipoacusia.
Então, praticamente todos os pacientes vão reclamar que não estão ouvindo bem, seja porque tem coágulos no meato acústico, seja porque há perfuração na membrana timpânica, seja porque tem lesão de cadeia circular ou por acometimento da orelha interna, ou mesmo até de acometimento neurológico, pegando o nervo coclear, nervos vestibulares, por exemplo. Perfuração na membrana timpânica, a gente tem que avaliar. Então, nesses pacientes, sempre interessante, quando vocês forem avaliar o paciente, tentar aspirar aquele sangue. Geralmente é uma otorragia autolimitada, então vocês conseguem aspirar os coágulos, ver se tem perfuração na membrana, ver se tem uma lesão do osso timpanal, por exemplo. A maioria, então, no quadro inicial, já vai ter a perda condutiva, que a gente pode identificar através de um teste com o diapasão. A disacusia neurosensorial, como os trabalhos mostram, ela é menos frequente, porém ela é irreversível. E a tontura e desequilíbrios não são tão frequentes. Menos de 10% dos pacientes com trauma temporal desenvolvem alterações do equilíbrio. A paralisia facial, como foi mostrado, vai depender de onde está localizada essa fratura. A fístula licórica, a mesma coisa. Lembrando que a fístula pode ser ou por autolicorreia. Então, aquele paciente que tem uma autorragia e aquele sangue está um pouquinho com pouca viscosidade, está mais límpido, misturado, a gente tem que desconfiar de uma autolicorreia. Ou, eventualmente, o paciente pode ter um trauma sem perfuração do tímpano, sem autorragia, e esse paciente pode ter uma rinolicorreia. Então, você tem uma fratura, você tem a fístula licórica, e pela tuba auditiva você vai ter a rinolicorreia. E lembrar que a emergência, no caso da otorrino, seria quando o paciente tem uma hemorragia maciça se exteriorizando pelo meato acústico. Então, no quadro clínico, só lembrando novamente, você pode ter desde otorragia, hemotímpano e o sinal de Battle, que é muito característico da fratura de base de crânio. Em relação à paralisia facial, esse aqui é o paciente que eu comentei com vocês, daquela tomografia. Esse é um paciente do ambulatório de facial, já tem uns 20 anos que esse paciente foi atendido por nós. E ele teve um acidente de carro. Esse paciente, o carro capotou. Naquela época não se usava muito cinto de segurança, não era obrigatório o uso do cinto de segurança. E esse paciente, o carro capotou várias vezes. O passageiro não era nem o motorista. E ele teve uma paralisia facial periférica bilateral. Vocês estão vendo aqui. Do lado direito, ele tinha um Haus-Brackmann 6 e do lado esquerdo, ele tinha um Haus-Brackmann grau 5. E a gente fez o Hilger nesse paciente, ele era inexcitável do lado direito e tinha uma resposta muito pequena, com alta intensidade de eletricidade no lado esquerdo. Então, quando a gente avalia um paciente com paralisia facial, sempre existe aquela questão: essa paralisia foi imediata ou foi tardia? Então, paralisia imediata geralmente indica um trauma mais severo do nervo facial. Pode ser uma ruptura do nervo, pode ser uma espícula óssea em cima do nervo, pode ser um edema, pode ser qualquer coisa, só que acometeu de uma maneira muito rápida ou súbita. Isso geralmente indica um prognóstico pior. Se essa paralisia foi tardia ao longo de alguns dias, então isso geralmente é por edema e o prognóstico geralmente é melhor, né? Mas o grande problema nesses pacientes é que pacientes que chegam graves, com trauma crânioencefálico mais grave, eles não vão ser avaliados pelo otorrino no primeiro momento. Então, muitas vezes o paciente ele fica em coma alguns dias, depois quando ele acorda, a gente percebe que ele tem uma paralisia facial. Aí você não sabe se ele foi imediato ou foi tardia, né? Isso você pode ver através de exames eletrofisiológicos, você pode entrar com corticoide e ver se esse paciente começa a melhorar. E também a tomografia é muito importante do ponto de vista de localização dessas fraturas. Então, quando você tem uma fratura, mesmo você não tendo certeza se esse trauma foi imediato, mas ele tem um Haus-Brackmann grau 5 ou grau 6, você não tem condição de fazer teste elétrico, mas a tomografia mostra que o traço de fratura passou na topografia do nervo facial, você está habilitado a indicar a cirurgia, uma exploração do nervo facial nesse tipo de paciente. Esse paciente, o que a gente fez? Na verdade, nós operamos os dois ossos temporais desse paciente. É uma cirurgia que eu e o Testa a gente entrou. Na época eu era mestrando, tinha acabado a residência, e a gente fez uma descompressão do facial na orelha direita primeiro.
e depois de uma semana a gente operou o lado esquerdo desse paciente. O lado esquerdo, que a gente operou depois, ele melhorou em 3 meses, chegou no Haus-Brackmann 2. Ele ficou com uma pequena sequela. E o lado direito, que a gente operou primeiro, ele demorou 6 meses para sair do Haus-Brackmann 6 para chegar no Haus-Brackmann 3. Então, mas eu vou comentar um pouquinho a importância do tratamento também mais rápido possível nesses pacientes, quando você indica o tratamento cirúrgico. Esse aqui é a tomografia desse paciente, então mostrando a fratura bilateral, e aqui é uma foto do intraoperatório do lado direito, mostrando a fratura já visível aqui na região mastoide, na cortical da mastoide. Em 2000, eu publiquei com o teste esse trabalho, que a gente fez uma revisão de 10 anos, de 1986 até 96, lá na escola. A gente identificou 102 casos de paralisia facial periférica traumática. A maioria deles tinha fratura longitudinal, a maioria dos traumas, né? Muitos pacientes não tinham fratura até, então o fato de não ter fratura não indica que você não possa ter uma complicação, como uma lesão de cadeia circular, uma concussão labiríntica ou mesmo uma paralisia facial. A maioria dos casos não foram cirúrgicos, então mais de 70% dos pacientes não precisaram cirurgia, melhoraram com o tratamento clínico, corticoide, mais fisioterapia. E os pacientes que foram para a cirurgia, os achados mais comuns foram, em primeiro lugar, o edema do nervo, em segundo lugar, as espículas ósseas que estavam comprimindo o nervo facial, depois ruptura parcial e, por fim, a ruptura total. E naqueles casos com ruptura parcial, em que a gente tinha mais de 50% de lesão das fibras, optava-se por remover aquele fragmento do nervo e fazer uma anastomose, descomprimindo o nervo até a sua porção do gânglio geniculado, tentando fazer uma anastomose término-terminal. Então, existem alguns trabalhos na literatura utilizando várias vias de acesso para a descompressão ou exploração do nervo facial e em relação ao tempo de paralisia facial. Então, independente do acesso que você faça, e o acesso vai depender, na verdade, da onde está o problema, então, por isso é muito importante a análise criteriosa dessa tomografia, porque você tem que identificar se você vai fazer uma descompressão só da porção mastoide timpânica, se você vai chegar até o gânglio geniculado, ou eventualmente, se aquela fratura for na região labiríntica, você precisa fazer um acesso por via fossa média combinado com um acesso transmastoide. Então, independente do tipo de acesso, o que a gente vê na prática é que quando você faz a descompressão ou exploração do nervo facial nas primeiras 2 semanas e o paciente sem ruptura do nervo, de 80 a 92% dos pacientes eles evoluem muito bem, um Haus-Brackmann 1 ou 2, dentro de 6 meses. Quando você opera esses pacientes mais tardiamente, entre 9 e 14 semanas, o índice de recuperação ele cai bastante, recuperação total ou quase total. Então, 2/3 dos pacientes ainda evoluem bem, desde que não haja ruptura do nervo. Tá? Nós estamos falando mais de descompressão do nervo por edema ou por espícula óssea. E quando esse tratamento é feito após 3 meses da paralisia, os resultados são muito incertos. Então, mas geralmente esses pacientes não evoluem para grau 1 ou 2, geralmente eles evoluem no máximo para um grau 3. Em relação à fístula licórica, então, como eu falei, a gente pode ter a otolicorreia ou a rinolicorreia. Como é que a gente vai identificar a fístula? Então, tem várias maneiras. Então, quando você tem o paciente está com aquela otorragia, com sangue mais, entre aspas, mais aguado, né, aquele sangue com menor viscosidade, você tem que desconfiar da otolicorreia. Você pode coletar aquele material e a gente pode determinar a glicose naquele material, tomar um pouco de cuidado com aquela glicofita, porque a glicofita dá muito falso positivo nessa análise do líquor. Então, não é o melhor exame para a gente avaliar. O melhor exame seria a dosagem de proteína, que é a beta-2-transferrina, ou, eventualmente, uma outra proteína que é presente no líquor, que chama beta-traço, que é o BTP. Se você não tem disponibilidade de fazer isso num laboratório onde você está, você pode fazer um curativo, né, com uma gase ou uma compressa. Depois de algumas horas você retira e vê se forma aquele duplo halo. É um halo mais espesso
que é a formação do sangue, e um halo mais fino, com um halo mais claro, que é a presença do líquor. Então, também um achado bastante interessante. Quando a gente tem a rinolicorreia, se você tiver a nasofibroscopia, você pode fazer a naso para avaliar se aquele líquor está vindo da tuba auditiva. Então, você fecha o diagnóstico de que aquela fístula licórica ela é do osso temporal. Porque muitas vezes esses pacientes podem ter traumas conjuntos do osso temporal, mais um trauma frontal, por exemplo, e aí você não sabe se a fístula é de uma fratura etimoidal, por exemplo, ou se vem do osso temporal. Qual que é o tratamento para essas fístulas? Então, primeiro, repouso por pelo menos 7 dias, com a cabeceira elevada 20 a 30 graus, dieta laxativa, antibiótico terapia profilática e acetazolamida. Esse seria o tratamento padrão, tratamento clínico. Você não pode nunca dar alta com o paciente com fístula. Então, se o paciente for embora, você perde o controle desse paciente e o paciente não vai fazer repouso adequado, não vai tomar antibioterapia profilática como deve, porque tem que ser um antibiótico com penetração em sistema nervoso central. E você pode fazer esse tratamento esperando aí dentro de uma semana, ver se o paciente vai melhorando dessa drenagem, vai diminuindo. Você vai controlando a quantidade de líquor que está sendo drenado. Eventualmente, se o paciente ele não tem uma recuperação satisfatória dentro dos primeiros dias, você vê que o débito da fístula está igual ou está aumentando, você pode indicar uma drenagem lombar nesse paciente. Põe um catéter lombar e aí você vai drenando, você vai diminuindo a pressão intracraniana, você vai ajudando o organismo a cicatrizar essa fístula naturalmente, sem precisar de um tratamento cirúrgico. 90% das fístulas de osso temporal, elas melhoram com esse tratamento clínico, 90%. 10% dos casos tem falha no tratamento clínico, e aí sim você lança a mão do tratamento cirúrgico. Então, falha no tratamento clínico, exige um tratamento cirúrgico. Você não pode dar alta para esse paciente, ou você não pode ficar esperando muito tempo, porque mais do que 10 dias de fístula ativa com alto débito, o risco de meningite é muito alto. E o paciente está internado, e geralmente essa meningite que ele vai pegar pode ser por um germe hospitalar, e o tratamento acaba sendo mais difícil. Aqui a gente vê uma tomografia no corte coronal, mostrando uma lesão do tegmen timpânico e a presença de um conteúdo de partes moles, que pode ser a presença da fístula que a gente vê na tomografia. A lesão da cadeia ossicular, então, como eu falei para vocês, sempre nas lesões que chegam à orelha média, pode ser qualquer tipo de fratura, seja fraturas cominutivas, fraturas da cápsula óptica ou não, elas podem ter lesão da cadeia ossicular. Então, sempre a gente fala para os residentes daquela imagem do sorvete, né? Sorvete de casquinha, a bolinha é a cabeça do martelo e a casquinha é o corpo da bigorna. Então, aqui a gente vê a posição habitual e aqui a gente vê uma desarticulação da bigorna. Então, a bigorna está totalmente solta do martelo. E vocês podem ver que aqui não dá, aqui vem uma fratura, né? Uma fratura que não atingiu a cápsula óptica, mas pode ter atingido o nervo facial. Aqui outros dois exemplos mostrando traços de fraturas, aqui uma fratura cominutiva, né? E a cadeia ossicular já um pouquinho mais deslocada. E aqui a gente vê um deslocamento mais evidente entre o martelo e a bigorna. Apesar desse tipo de desarticulação ser o mais fácil da gente identificar na tomografia, ele não é o mais frequente. O tipo de trauma mais frequente é entre a bigorna e o estribo. Então, é a desarticulação incúbito-estapediana. Esse foi um trabalho que eu tirei da Revista Brasileira de Radiologia, de 2013, e eles mostraram algumas imagens bastante interessantes. Aqui numa tomografia de corte axial, mostrando que a bigorna está numa posição não habitual, ela está deslocada posteriormente, e ela não está articulada com o estribo, dá para ver bem o corte, a gente vê bem o estribo aqui. E isso aqui foi uma fratura, né, uma fratura da cápsula óptica. Então, esse paciente, além de desarticular, ele teve uma lesão da orelha interna. Aqui é a mesmo paciente. E aqui mostrando um caso bastante raro em que o paciente teve uma fratura da platina e o estribo acabou entrando dentro do vestíbulo. Então, esses são casos raros, mas que também pode acontecer.
Esse é um caso do nosso ambulatório, tem mais ou menos uns 3 anos, se eu não me engano. E essa paciente, ela chegou, é uma paciente de 25 anos, feminina, e ela tinha tido uma queda de moto há 2 anos. Ela não teve paralisia facial no trauma, não teve otorragia, e ela chegou no ambulatório por uma queixa de hipoacusia na orelha direita. Ela comentou que ela teve esse trauma, que depois do trauma ela percebeu que não escutava bem na orelha direita. Na audiometria ela tinha uma perda condutiva moderada nessa mesma orelha, otoscopia absolutamente normal, e a tomografia de osso temporal dela também não tinha nenhum tipo de alteração. E a gente conversou com ela da possibilidade de fazer uma timpanotomia exploradora. Nós fizemos a cirurgia, essa foi uma cirurgia com anestesia geral e a gente fez com a fibra ótica. E essa aqui é uma visão do intraoperatório. Então a gente vê a membrana timpânica deslocada anteriormente, o martelo está aqui, o cabo do martelo. Aqui a gente vê o processo cocleariforme, o ramo longo da bigorna, cabeça do estribo, tendão do estapédio e a crura posterior. E o que a gente viu aqui é que faltava um pedacinho da crura anterior. Então, o diagnóstico dessa paciente foi uma fratura da crura anterior do estribo. E no intraoperatório, o que a gente fez? Tiramos um pedacinho de osso timpanal e juntamos nossas habilidades otorrinolaringológicas com habilidades de sapateiros, né? E colocamos um salto aqui. Colocamos um calço e essa paciente, ela tinha membrana normal, então não precisou fazer nenhuma reconstrução do tímpano, e o gap dela fechou. Então, um caso bastante interessante que, mesmo sem fratura na tomografia, e fratura do estribo é muito difícil de ver na tomografia, a gente tem que pensar nessa possibilidade. Aqui mostrando outros exemplos de tomografia, aqui lesão, então, uma fratura seria uma fratura longitudinal e uma transversa, então aqui a gente tem uma fratura cominutiva, né? Lesão da cadeia ossicular e lesão do nervo facial. E aqui é um trauma bastante importante, que o paciente teve uma fratura oblíqua, né, atingindo aqui a cadeia ossicular, teve uma fratura aqui da base do estribo, né, atingindo a região do vestíbulo, uma fratura da cápsula óptica e uma fratura que percorreu aqui a região próxima ao canal posterior. Então, o paciente teve alteração do aqueduto vestibular, alteração auditiva, tanto por alteração da cápsula óptica, alteração da cadeia ossicular, paralisia facial, e ele teve a presença de pneumolabirinto, que vocês podem ver essa região mais escura, e dentro do meato acústico interno ele também tinha gás, tinha ar dentro. Então, esse tipo de fraturas são geralmente traumas bastante importantes da região temporal. Então, são traumas de alta velocidade. Então, geralmente é acidente automobilístico. A fístula labiríntica, como é que a gente pensa nesse diagnóstico? Então, você pode fazer o teste do diapasão, geralmente o paciente pode ter alguma alteração, agora se for uma perda mista, fica um pouco mais difícil da gente avaliar, então o ideal é você fazer a audiometria nesses pacientes. E os sinais clássicos de fístula perilinfática, que são o sinal de Túlio e Henneberg. Então, só lembrando, o sinal de Henneberg a gente pode fazer no pronto-socorro mesmo, ou o paciente está internado numa enfermaria, a gente faz a compressão do trago e o paciente vai ter vertigem e ou nistagmo. Então, você faz o diagnóstico das fístulas perilinfáticas dessa maneira. E o paciente ele pode ter uma recuperação, um fechamento espontâneo da fístula ou, eventualmente, ele evoluir com essa fístula aberta. Aqui mostrando também uma fratura na cápsula óptica, pegando a região do vestíbulo, e a presença do pneumolabirinto. Então, a presença de pneumolabirinto fala muito a favor do paciente ter desenvolvido uma fístula perilinfática também. O tratamento. Então, naquela fase aguda da vertigem, o paciente, a gente vai tratar igual uma neuronite vestibular, você pode dar corticoide para o paciente, a gente vai dar depressores labirínticos, e quando o paciente tem uma vertigem crônica, a gente vai indicar a reabilitação vestibular. Nesses casos que são comuns a desenvolvimento de desacusia neurosensorial, a gente tem que pensar se essa desacusia é progressiva ou flutuante. Então, isso indica que o paciente pode ter desenvolvido uma fístula, essa fístula não está fechada. Então, qualquer manobra de valsalva que o paciente tem, ele tem a tontura e pode ter uma piora da perda auditiva. Então, esses pacientes, a gente tem que fazer a suspeita de fístula perilinfática e, eventualmente, tem que indicar a cirurgia para fechamento da fístula. E como eu falei, a presença do pneumolabirinto
ela é bastante sugestiva que o paciente possa desenvolver esse tipo de fístula. E em relação à disacusia, então, se o paciente ele evolui para uma disacusia neurosensorial, o tratamento pode ser por ASE, né, por aparelho auditivo, dependendo do grau da perda, ou se o paciente tiver uma perda neurosensorial profunda bilateral, o implante coclear. É discutível se o implante em perdas auditivas neurosensoriais unilaterais com zumbido incapacitante seria uma indicação também. Então, existem já trabalhos mostrando que o implante coclear, para esses pacientes, ele melhora, 70% dos pacientes melhoram do zumbido com o implante coclear nesse tipo de perda unilateral. O grande problema é que o SUS não cobre esse tipo de implante e também os convênios são difíceis você conseguir uma autorização de implante em surdez unilateral aqui no Brasil ainda. Esse aqui é um outro paciente que ele teve, é um paciente de 20 anos, teve um trauma por acidente de carro. Esse aqui é um caso do Testa que ele me emprestou. E esse, desculpa, vamos voltar um pouquinho aqui. Esse paciente ele teve uma paralisia facial imediata à direita e essa audiometria do paciente depois de alguns dias, mostrando uma perda condutiva quase mista aqui, né? Uma perda condutiva de grau moderado e o grau leve à esquerda. Teve otorragia. Esse paciente fez uma eletroneurografia e mostrava uma degeneração de mais de 90%. Aqui a tomografia do paciente. Então, a gente vê que a cadeia circular ela está um pouquinho deslocada, a gente vê a bigorna aqui fora do lugar, né? A gente vê sangue na cavidade e a porção timpânica do facial ela está um pouquinho velada e a gente vê uma fratura no osso temporal, uma fratura longitudinal. E esse paciente também tinha uma fratura do outro lado, só que sem comprometimento do facial e com pouco comprometimento auditivo. Esse aqui é a foto do intraoperatório, a gente vê o traço de fratura aqui, passando pela parede posterior do meato, pegando a região do tegmen. E esse paciente tinha deslocamento da bigorna, e aqui é a descompressão do facial, com uma recuperação muito boa. Esse paciente chegou a evoluir para um grau Haus-Brackmann grau 1. Esse aqui é um outro paciente, esse aqui é um paciente meu, que era uma criança de 9 anos, que estava brincando na laje, aquela velha história da criança brincando na laje, empinando pipa, né? E ela caiu da laje, caiu numa altura de mais ou menos uns 6 ou 7 metros, teve perda da consciência por 5 minutos e paralisia facial periférica direita, Haus-Brackmann 5, imediata. Na otoscopia de entrada, ele tinha coágulos no meato acústico, não deixava aspirar a orelha, então foi difícil avaliar a membrana timpânica, e o Weber lateralizava para a direita. Aqui a gente vê a tomografia do paciente no corte coronal, mostrando a bigorna deslocada, que está o martelo aqui embaixo da bigorna. Aqui um velamento, né, da cavidade timpânica, da orelha externa, e do outro lado ele tinha também velamento. E se a gente olhar no corte axial, a gente vê uma fratura aqui esta petrosa, vamos dizer assim, né, uma fratura longitudinal, pegando a região timpânica do facial. E aqui uma fratura do outro lado, que ele deu sorte que a fratura acabou correndo para a região anterior e acabou não atingindo o nervo facial. Essa aqui é a audiometria dele, depois de aspirado o conduto auditivo, depois de uma semana, ele tinha essa perda condutiva moderada à direita e uma perda leve à esquerda. E a gente acabou indicando a cirurgia para a exploração do facial nessa criança. É importante notar nessa foto pré-operatória em que o olho do paciente aparentemente não é um Haus-Brackmann 5, parece um Haus-Brackmann 4, né? Ele tem um fechamento quase completo com esforço mínimo. Isso é comum nessas paralisias traumáticas. Diferente da paralisia de Bell, em que a paralisia é mais proporcionada, nas paralisias traumáticas você pode pegar um paciente que tem mais comprometimento de determinado ramo do nervo facial. Vai depender de onde ocorreu a lesão. Estou falando em termos do nervo facial. Então aqui a gente vê o paciente sorrindo, a gente observa muito melhor a paralisia do lado direito quando ele faz o sorriso. O desvio da rima bucal é muito evidente. Ele foi submetido à descompressão do facial. Então, a gente fez a via transmastoidea clássica. Ele tinha um pedacinho de osso faltando aqui no meato acústico externo. E a fratura dele era mais
na região próxima ao canal semicircular lateral também. Então, foi feita a descompressão aqui a porção mastoide do facial identificada, né? Então, aqui usando broquinha diamantada, afinando bem a parede do meato. Então, geralmente, quando o pessoal não afina bem a parede do meato, já é o que é comum você achar o nervo corda do tímpano e achar que é o facial. O corda do tímpano está aqui, o facial está aqui embaixo. Então, é importante sempre afinar bem a parede posterior do meato para você conseguir identificar o facial e conseguir fazer a descompressão do facial. Então, aqui, fazendo a timpanotomia posterior. Então, como esses pacientes, geralmente com traumas mais importantes, se você já tem uma lesão da cadeia ossicular ou uma desarticulação em cudo estapediano ou em cudo malear, fica mais fácil descomprimir o facial, porque você pode, eventualmente, remover a bigorna e você consegue fazer uma descompressão pela via chamada via de Salaverry, em que você vai perto do cabeça do martelo, você chega até o gânglio geniculado. Então, aqui a descompressão da porção do segundo joelho do facial. Aqui a gente já consegue ver o estribo, o nicho da janela redonda. Aqui num corte mais ampliado, a crura posterior do estribo, que estava locada. E aqui a abertura da bainha do nervo facial. Você pode usar uma faquinha de facial ou, eventualmente, uma lâmina 11, como está sendo usada aqui, com muito cuidado, né? A gente não pode piorar mais o problema do paciente. Então, essas aberturas têm que ser com bastante delicadeza para você não lesar as fibras do nervo facial, o endoneuro do nervo. E aí depois foi feita a via de Salaverry para chegar até a região do gânglio geniculado. O interessante sempre, quando você tem uma lesão do facial, você descomprimir tanto medial quanto distal quanto proximal a lesão. Então, vocês podem ver que sangra um pouquinho. Geralmente os pacientes com trauma, eles têm um sangramento maior pelo processo inflamatório traumático. Então, isso é bastante comum. Depois foi feita a reconstrução da cadeia ossicular. Esse aqui é o pós-operatório dessa criança. Esse aqui com um mês de pós-operatório. Ele já tinha uma melhora importante da boca, que era o que mais era evidente no pré-operatório, e aqui com 3 meses de pós-operatório. Então, ele chegou no House Brachmann 1 com 3 meses de cirurgia. E só para terminar, os ferimentos penetrantes, né, do osso temporal, que nesse tipo de ferimento, claro que vai depender um pouco do trajeto que o projétil acabou fazendo, mas quando você tem a lesão do facial, essas lesões geralmente são bastante graves dentro do osso temporal. Aqui a gente vê um ferimento por arma de fogo, um ferimento até fragmentado, e aqui a gente vê que foi necessário fazer um enxerto. Aqui está um enxerto. Aqui é um enxerto de auricular magno envolto por uma fáscia. Tá? Então, aqui você teve perda de substância do nervo. Então, aqui não dá para você simplesmente descomprimir o facial e tentar reanastomosar, porque não chega, né? Então, aqui você não pode deixar tensão. E esses pacientes com enxerto, o melhor que eles chegam é um House Brachmann 3 com bastante fisioterapia. Mas é importante a gente tentar reabilitar esses pacientes. Então, o que a gente pode resumir, né, do trauma do osso temporal? A única emergência mesmo que a gente vai ter como otorrinolaringologistas num paciente de trauma temporal são as hemorragias, né? As hemorragias é a única situação em que você tem uma otorragia super importante que o plantonista da cirurgia geral vai chamar o otorrino num primeiro momento. Urgência, tontura incapacitante. No primeiro momento, o paciente não consegue ficar de pé, tem nistagmo espontâneo, fístula licórica ou suspeita de fístula licórica, o tratamento da paralisia facial periférica, como eu mostrei para vocês, o importante é tratar desde o começo, o mais rápido possível, desde o diagnóstico que a gente fez. A desacusia neurosensorial progressiva, pensar em fístula perilinfática, eventualmente esses pacientes precisam fechamento da fístula perilinfática para não degenerar mais a audição. E a tomografia sempre valorizar os achados. Lembrando que as fraturas de cápsula óptica ou da parte petrosa do temporal, elas dão mais complicações.
tanto auditivas, quanto paralisia facial, quanto possibilidade de fístulas, tanto labirínticas quanto fístulas licóricas. E o tratamento eletivo, ele fica mais direcionado para a reabilitação vestibular, para a confecção da timpanoplastia, não é uma emergência, não é uma urgência, ou a timpanoplastia com reconstrução ossicular, ou eventualmente apenas a reconstrução ossicular. E também, do ponto de vista eletivo, a reabilitação da perda neurosensorial e ou do zumbido. Então, pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Eu vou descompartilhar minha tela aqui. Eu fico disponível para dúvidas. Se tiverem algumas dúvidas, estou à disposição. Perguntas para o Marcão, gente? Eu tenho, professor. Tá dando para ouvir? Tá baixinho, baixinho. Deixa eu tentar aumentar. Quem está falando que eu não estou vendo? É a Dai, né? É a Dai. Agora eu estou vendo. O teste apareceu aí. Fala, Dai. É mais para o tratamento desses casos que chegam, que a gente sabe que é imediata a paralisia, mas que não são grau 5 nem 6, porque geralmente a gente vê, até no AGASP, pacientes que chegam, que chamam até, não imediatamente, mas dá para saber que foi imediata e que é um grau 4, sei lá. Às vezes a gente deixa no corticoide e vai vendo como é que evolui, né? E aí, às vezes, dá dúvida, porque o tratado, ele não especifica, tal grau já leva para cirurgia, ele só fala que para descomprimir tem até 21 dias. O senhor acha que, então, até grau 4 a gente consegue, se for um caso mesmo só de descompressão, dá para ir levando com corticoide, avaliando? E quando é 5 e 6, já leva para cirurgia? Assim, acho que o grau é importante para você ver o grau de comprometimento do nervo, o tempo de instalação. Então, você falou, uma paralisia imediata, Haus-Brackmann 4. Geralmente, se for uma imediata Haus-Brackmann 4, isso é edema do nervo, né? O edema você vai usar corticoide e vai ver a evolução do paciente. Se você conseguir lançar mão de um exame eletrofisiológico, seja o teste de Hilger, ou seja uma eletroneurografia, isso vai te ajudar bastante. E também eu sempre levo em consideração a tomografia, os achados na tomografia. Se você tem uma tomografia que não tem sinal de fratura passando na topografia do facial, provavelmente isso é um edema mesmo. Então o paciente deve melhorar. Agora, se o paciente, você entrou com corticoide, ele era um Haus-Brackmann 4, depois de uma semana foi para um 5 ou 6, isso não indica uma ruptura do nervo, mas indica um edema progressivo, que pode ser que melhore ou não com o corticoide, tá? Então, aí você tiver o exame eletrofisiológico, isso pode te ajudar. E, eventualmente, se você tem um traço de fratura passando muito próximo do facial, na topografia do facial, e você teve uma piora evolutiva, você pode indicar a cirurgia. A gente vê, muitas vezes, paciente que não tem paralisia total e tem uma espícula óssea ali no nervo, e como eu falei, às vezes a paralisia não é totalmente proporcionada. Você pode ter uma paralisia mais na região do ramo bucal e menos no olho, e não indica que esse paciente vai melhorar 100% com corticoide. Se ele tem uma espícula óssea comprimindo o nervo, ele pode ser operado. Eu tive um caso de um paciente com trauma que teve uma fratura da cápsula óptica e o canal semicircular lateral, ele deslocou e ficou comprimindo o facial. E esse paciente, ele chegou com 4 meses de paralisia facial. E ele tinha um Haus-Brackmann 5 na boca e grau 3 no olho. E eu acabei operando esse paciente com 4 meses de trauma. Ele era anacúsico, já tinha melhorado da tontura e ele melhorou da boca. Foi para o Haus-Brackmann 3, ficou uma face mais proporcionada, né? Então, acho que você tem que sempre levar em consideração a tomografia, a evolução clínica do paciente e, se tiver exame eletrofisiológico, melhor, porque você tem mais subsídio, vamos dizer assim, para você indicar ou não essas cirurgias. Certo. Obrigada, professor.
Se o Testa quiser comentar, o professor Laércio quiserem comentar também. Eu queria só dar os parabéns, achei a aula bem legal, está bem abrangente, sim. Vocês têm uma experiência grande, queria dar os parabéns para você e para o Testa por conta da organização desse ambulatório de paralisia facial. Continuar coletando bem os dados aí. Vamos tentar imitar lá o ambulatório do Sadi, porque vocês têm um número grande aí para a gente começar a publicar toda essa experiência aí adquirida. Parabéns. Obrigado, professor. O Tessa, tem algum comentário em relação à pergunta da Daiane? Não, a mesma coisa que você falou. Acho que trauma sempre merece investir. Porque o Felipe, que não está na aula hoje, teve um paciente que tomou uma portada do carro, que ele estava abrindo a porta voltou e bateu no rosto dele e ele ficou com uma paralisia. Quando chegou para a gente, já tinha mais de 4 meses. E era uma paralisia 5. E era um cara jovem. E a gente levou para a cirurgia e ele evoluiu super bem. Então, será que se a gente não fizesse nada ele evoluiria? Pouco provável, eu acho. Então, o trauma acho que tem que investir sempre. Ô, Marcão, tem o Marcelo aqui, o Marcelo Souza. Ô, Marcelo, aparece aí. Cadê você, cara? Liga aí a câmera. Ele mandou uma... O Marcelo... Aí, é o Marcelo de BH aí. O seu áudio está desligado. Um abraço a todos aí, Hector. Obrigado pela oportunidade de assistir às aulas de vocês. Imagina, que é isso. Faz a sua pergunta aí. Pois é, ô Marcos, parabéns. É a dúvida nas fraturas da cápsula óptica, né, com cofose, que não tem indicação de cirurgia, não tem paralisia, ou teve e resolveu. Existe um risco eterno, né, de uma meningite. Vocês indicam a profilaxia, igual no implante coclear, as vacinas periódicas, ou chegam até a indicar uma cirurgia para obliterar esse ouvido? Eu não vejo muito na prática esse risco tão grande nesse tipo de fratura, porque geralmente essas fraturas de cápsula óptica, ou o paciente evolui com ossificação, ou o paciente evolui com fibrose. Então, eu acho que é um pouco diferente da situação do implante, que você acaba introduzindo um eletrodo, né? Você faz um pertuito. Essas fraturas, geralmente, o risco não vejo como aumentado, necessitando fazer esse tipo de tratamento profilático. Mais alguma pergunta, gente? Não, só endossar o que o professor Oswaldo falou, que eu insisto com os nossos residentes, é que o preenchimento do atendimento do paciente é o que vai propiciar que a gente faça estudos e trabalhos no futuro. Então, a gente sabe que às vezes eles estão sobrecarregados e tal, mas é fundamental a gente ter um bom preenchimento das fichas do paciente, porque isso é subsídio para os trabalhos deles depois. Legal. Mais alguma pergunta? Uma pergunta para o Marcão. Amanhã você vai estar lá pela região da escola? Depende do horário. Depende do trabalho, né? A gente está querendo levar mais umas peças do laboratório lá para a secretaria. A gente estava pensando fazer isso depois do